Boa noite, estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada no Apocalipse. Esse é o nosso vídeo de número 16, a 16º vídeo dessa jornada. E hoje o nosso tema, o nosso tópico, é o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 13. Então vamos estudar aí as duas primeiras partes do capítulo 14. Então, seja bem-vindo, fique bastante à vontade, assim como a Simone, o Alan, a Andresa, o Rogério, vai colocando aí o seu boa noite. E a gente vai lembrando, que se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, pode colocar também nos comentários aí ao final. Se der tempo a gente responde ao vivo, senão a gente depois entra aí e coloca nos comentários do vídeo a resposta. É uma alegria estar com vocês mais essa noite. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E a gente segue perseverando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pois bem, para começar o nosso vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês de da dinâmica do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele traz para a gente uma perspectiva sobre a história. Muito mais do que o retrato de um momento, o retrato de uma época, o retrato de um evento, seja um evento que vai acontecer no final dos tempos, seja o evento que acontecia na época de João, o Apocalipse ele não é um retrato. O Apocalipse ele é uma espécie de vídeo. Um vídeo que oferece a leitura espiritual da história humana, a leitura espiritual desse grande tempo, que é o tempo após a queda, da realidade do pecado que marca o ser humano até a vinda de Cristo. E com ênfase especial no período após a morte e a ressurreição de Jesus, que é o centro da história. De modo que a gente vive o tempo da igreja, o tempo do testemunho da igreja, o tempo da ação do Espírito Santo. Então, pensando nessa perspectiva histórica, o livro ele trabalha com dois planos. Um plano celestial e um plano histórico. É como se a gente tivesse assistindo uma peça e no palco fossem os eventos que nós acompanhamos, que acontecem na nossa história, no nosso mundo, ao nosso redor, eventos que nos afetam e que a gente participa. Existem os bastidores, aquilo que está por trás da cortina, que seria a parte celestial, que também tem influência nos acontecimentos da peça. Porém, para o público, ele está fechado, ele está oculto. Então o Apocalipse ele nos mostra o que acontece nos bastidores, o que acontece nesse plano que para quem está na história é oculto. Como é que ele faz isso? Ele abre para a gente as cortinas dos céus. Na verdade, Deus abre Jesus ele abre as cortinas, ele descortina a realidade celestial para João, para que João entenda o que está se passando nessa dinâmica celestial enquanto os acontecimentos estão rolando aqui na Terra. Então você vai ter momentos onde João ele vai ter ele vai apresentar para a gente, ele vai como se fosse vai jogar luz, como quem aponta uma lanterna, um foco de luz. O foco de luz dele vai estar os acontecimentos aqui da Terra, no palco dos eventos humanos, e em outros momentos ele vai jogar luz, o foco de luz vai estar direcionado para aquilo que está atrás das cortinas
nessa realidade celestial oculta aos olhos humanos. Então a gente pode entender isso como uma realidade visível, os eventos históricos, e a realidade invisível, que é o que está acontecendo espiritualmente e é invisível aos olhos humanos. Então, pensando nessas duas categorias, visível, invisível, oculto e histórico, né? O que nós temos? Os capítulos 2 e 3, lá no início, eles tratam da realidade visível, da realidade histórica que as igrejas da Ásia estavam vivendo no período do Apocalipse. Então temos ali fatos, pessoas, ações que estavam acontecendo. Os capítulos 4 e 5, eles trazem para a gente a realidade invisível dos céus. Então é aquilo que está oculto aos olhos humanos, aquilo que está invisível aos olhos de quem está aqui na Terra, mas é tão real quanto essa realidade. Então ele tem lhe é revelado, lhe é descortinada essa realidade, onde ele vê Deus assentado no trono e Cristo como o Cordeiro que venceu a morte, exaltado para promover o reino aqui na terra por meio da igreja. Os capítulos 6 e 9, ou 6, 7, 8 e 9, 6 a 9, eles voltam os olhos para a realidade histórica, para a realidade visível, os juízos parciais de Deus sobre a humanidade. Tratam-se de eventos na natureza, na sociedade humana, desafiando as pessoas ao arrependimento. Então, trata-se de uma linha histórica que sempre vai culminar no evento histórico real que vai se passar aqui na Terra, do grandioso dia da vinda triunfante de Jesus, trazendo juízo final para os habitantes da terra e plenitude da salvação para os habitantes da terra. Os capítulos 10 e 11 vão falar também, né, dessa realidade visível. É o testemunho da igreja ao longo da história. Ok? A missão da igreja, qual é a missão da igreja na perspectiva do Apocalipse? A gente vai falar mais sobre isso hoje, né? Mas 10 e 11 vão mostrar que a tarefa primordial da igreja é a tarefa do testemunho, dar testemunho de Jesus, sendo que no capítulo 10 nós temos esse testemunho num plano invisível, se passa nos céus. No capítulo 11, o plano do testemunho nos eventos terrenos, que também culmina na vida triunfante de Jesus. Capítulo 12, nós temos aí a realidade invisível, a realidade celestial, os bastidores da luta, da batalha espiritual que existe. Isto é, a ação maligna de Satanás contra a igreja, a perseguição do diabo contra a igreja. Então, o capítulo 12 lança a luz sobre essa realidade espiritual. O capítulo 13 vai mostrar a parte visível disso. Então, o 12 é o invisível, então a gente não vê a luta do diabo contra os anjos, a luta do diabo contra o próprio Cristo, que foi derrotado na cruz. Então, essa luta não é visível a gente. Agora, o capítulo 13 traz a realidade visível, a realidade histórica, que é a realidade da ação de Satanás por meio do anticristo e do falso profeta na história, ok? Dentro do plano histórico. Então, a ação maligna no mundo, ela aparece no capítulo 13. Essa ação maligna, ela acontece por meio do anticristo e por meio do falso profeta. Vimos no vídeo anterior que eles podem representar uma série de... Eles podem se tornar concretos historicamente por meio de uma série de estruturas. Podem ser governos, podem ser nações, podem ser líderes, podem ser religiões, podem ser movimentos, podem ser culturas, enfim. O espírito do anticristo, o espírito do falso profeta atuam no mundo ao longo da história, se tornando concretos em pessoas, instituições, movimentos, nações, governos,
por meio ao longo da história, na medida que a gente vai caminhando até a vinda de Cristo. Não houve um período da história, tá, a partir da morte e ressurreição de Cristo, que o diabo não atuasse, tá? Que o anticristo não atuasse, que a falsa profecia não estivesse presente. Essa é a ideia. E aí a gente chega no capítulo 14, que é o tema de hoje do nosso vídeo. Tá? Então, tudo que eu falei até agora está presente aí nos estudos anteriores. Você pode depois pegar os vídeos aí para ver com calma e refletir com mais atenção. Aqui é só uma recapitulação inicial. Então, estamos aí no capítulo 14 do Apocalipse. Esse capítulo ele vai tratar da realidade invisível. Okay? Se o 13 é a realidade visível, histórica, o 14 é a realidade invisível. Então, nesse sentido, o 14 é um contraponto. Tá? Um contraponto ao capítulo 13. E também é um contraponto no sentido de que é um contraponto em termos de visível e invisível, porque no 13 é a realidade histórica, no 14 é a realidade celestial. E também é um contraponto no sentido temático. Por quê? Porque no capítulo 12 e no 13, nós vemos a ação maligna no mundo. Tá? E especialmente o capítulo 13, ele mostra a perseguição promovida pelo anticristo e pelo falso profeta a todos aqueles que não se sujeitam ao esquema maligno. Então a perseguição contra todos aqueles que não se curvam diante da imagem do anticristo, todos aqueles que não participam da adoração à besta. Veja que no capítulo 13, verso 10, a perseverança do cristão podia provocar prisão, morte. O capítulo 13, verso 15 vai dizer que o falso profeta, inclusive, ele levava à morte os que não adorassem o anticristo. Nós vimos que isso era a realidade na época de João e foi realidade na vida de cristãos ao longo da história e tem sido realidade hoje em diversas situações e contextos do mundo. Então, a pergunta que o capítulo 14 quer responder, ou as perguntas, o que acontece com todos os servos de Deus, cristãos, gente que se manteve fiel ao Senhor, que não aceitou adorar o anticristo? Será que esses cristãos mortos, presos, foram vencidos pelo diabo? Será que os cristãos que morreram sendo fiéis a Jesus foram derrotados? Onde eles estão? Né? Será que a gente tem uma espécie de vitória do diabo contra o povo de Deus? Então, são essas perguntas que o capítulo 14 quer responder. Tá? Então, o capítulo 14 ele está pensando nessa realidade, nesse cenário onde o mundo persegue a igreja, onde Satanás, por meio de instituições do mundo, persegue os cristãos. E em momentos que muitas vezes os cristãos acabam sucumbindo, morrendo, sendo presos, sendo explorados, enfim, sofrendo nas mãos do mundo por não se contaminarem, por decidirem serem fiéis ao Senhor. Então, esse é o panorama. Vamos aí pegar aí o capítulo 14, abre a sua Bíblia, tá? Vamos seguir com a explicação do texto. Aproveitamos aí para dar boa noite a quem foi chegando. Se você não colocou seu boa noite aí, coloca aí nos comentários, para a gente depois registrar a sua presença. Lembrando, né, que todos os vídeos dessa série eles estão salvos aqui na página da igreja no Facebook e também no canal da igreja lá no YouTube. Então, se você perdeu algum vídeo, se você perdeu alguma explicação, ou se nesse mesmo vídeo você achou que eu fui muito rápido, enfim, pulei alguma coisa, não ficou muito claro, você pode rever esse vídeo, eles estarão salvos, disponíveis aí
tanto no Facebook quanto no canal da igreja no YouTube. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, está pronto? Podemos ir? Então, capítulo 14, versículo 1. João ele tem uma visão, ele diz que viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. É interessante a gente pensar sobre essa teologia do Monte Sião. Que monte é esse, né? Então, o Monte Sião é o monte, né? É a localidade onde foi construído o Templo de Jerusalém, né? E a própria cidade de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, templo construído por Salomão, ele ficava nesse monte, de modo que o monte se tornou um símbolo do templo. Agora, qual é a ideia do templo? Qual é a teologia do templo? A teologia do templo é que o templo ele é o local da manifestação da presença de Deus. Então, Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar. Porém, Deus ele se manifesta no meio do seu povo para haver uma interação entre o povo e Deus. Então, em qualquer lugar do universo, Deus está aí presente, mas Deus manifesta a presença dele em lugares específicos, determinados e escolhidos por ele mesmo. Então ele escolheu, ele elegeu o Monte Sião, o Templo de Jerusalém, para manifestar a sua presença, tá? Presença de Deus no meio do povo. Assim você vai ver lá nos Salmos, Salmo 72, Salmo 76, descrevendo Sião como lugar da morada, da habitação de Deus. Então, Deus mora em Sião. O que significa essa expressão? Significa que Deus ele manifesta a presença dele no templo. Então, o sentido espiritual de templo é esse. Então, é ali que eu vou encontrar-me com Deus, ali que eu vou experimentar a presença de Deus. Agora, mais do que uma construção, física, um prédio, a ideia do templo é que Deus manifesta a presença dele no meio do seu povo. Então veja, antes de haver templo, existia o tabernáculo. Então a primeira instituição que foi levantada como local para a manifestação da presença de Deus é o tabernáculo. E aí o tabernáculo estava no meio do povo, e ali Deus era a tenda do encontro. Olha o nome, tenda do encontro. Então, porque justamente ali Deus manifestava a sua presença como local de encontro de Deus com o seu povo. Depois isso foi para o templo. Depois do templo, onde isso vai aparecer? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o nosso templo. O Evangelho de João, palavras que são inesquecíveis, clássicas, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra habitar, ela literalmente pode ser traduzida como tabernacular. Deus ele montou uma tenda, um tabernáculo, e esse tabernáculo chama-se Jesus de Nazaré. Então veja, no meio do povo de Deus, Deus se fez presente. Então Jesus se tornou o nosso Monte Sião. Ele é o nosso templo. Jesus é exaltado por Deus. Ele morre e ressuscita. O templo de Jerusalém foi destruído. Então, na medida que Jesus sobe aos céus, Sião, o Monte Sião, a ideia do Monte Sião, a representação, o simbolismo do Monte Sião, subiu aos céus. Então, onde é que está Sião agora? Sião é o santuário da presença de Deus no trono dos céus. É onde estão Jesus e os salvos. É aí que chega a imagem do capítulo 14. João vê o Cordeiro no Monte Sião com o conjunto dos salvos, dos 144 mil, que vão representar os salvos, como eu vou explicar a seguir. Então, essa é a perspectiva do Novo Testamento.
Tá? A carta aos Hebreus, no capítulo 4 e capítulo 10, vão dizer que nós podemos adentrar esse templo celestial, isto é, a Sião. Esse Monte Sião agora, ele está aberto, ele está acessível. Como? Eu tenho que ir lá na cidade de Jerusalém? Não. Eu acesso o Monte Sião por meio da mediação de Jesus Cristo. A Sião, Jerusalém terrena, então, vamos fazer uma síntese aqui agora. Essa Sião barra Jerusalém terrena, ela é símbolo de uma Jerusalém, de um templo celestial que foi aberto por Jesus. Por que eu digo foi aberto? Porque antes, no interior do templo, somente o sacerdote podia adentrar. Quando Cristo morreu, e o véu do templo se rasga. Cristo é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. É isso que nos ensina a carta aos Hebreus. Então, por meio do sacerdócio de Cristo, eu posso ter acesso ao trono de Deus. E, ao mesmo tempo, essa Sião que está nos céus, ela é símbolo da Jerusalém que virá sobre a terra. É a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Então veja agora alguns textos interessantes sobre isso. Profeta Zacarias, capítulo 8, versos 2 e 3. Diz assim: Assim diz o Senhor, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Então, zelo de Sião significa o quê? Que Deus tem zelo pelo seu povo, pela sua igreja, ok? Não é pelo monte. Deus não tem compromisso com uma montanha. Deus tem compromisso com o seu povo. Aí continua o texto. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Quando é que Deus voltou para morar em Sião, para habitar no meio de Jerusalém? Quando é que essa profecia se cumpriu? Em primeiro lugar, ela se cumpre em Jesus. É a primeira perspectiva de cumprimento. Em Jesus, Deus volta para fazer morada. Jesus é Deus habitando no meio do seu povo. E aí se você considera a questão de Israel, lembre que Jesus, ele é o Messias do povo de Israel. Ele nasce como judeu, como israelita. Tá? O Evangelho de Mateus, ele começa justamente nos mostrando essa perspectiva. Então Jesus, ele é Deus habitando entre nós. E em segundo lugar, a plenitude disso está na Nova Jerusalém, que Cristo vai trazer, novos céus e nova terra. Vamos falar sobre isso. O profeta Obadias, só tem um capítulo, Obadias, versículos 16 e 17, diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. O dia do Senhor é a perspectiva do dia do juízo final. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Então, que monte é esse onde haverá livramento? Será que a gente tem que correr para lá, para subir nesse monte, para ficar lá em cima, que lá não vai acontecer nada com a gente? De forma alguma. A esperança do Evangelho, a esperança bíblica, ela não está definida geologicamente por uma montanha, geograficamente por um lugar. A nossa esperança tem nome e sobrenome. Ela é Jesus de Nazaré. E Jesus irá trazer uma nova cidade. O mundo inteiro será transformado numa grande cidade chamada Jerusalém Celestial. A Jerusalém, o Monte Sião, sobe aos céus com Jesus. Está nos céus com Jesus. E desce dos céus com Cristo na sua segunda vinda. Apocalipse, no capítulo 3, vai dizer o seguinte:
ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então existe uma Jerusalém que desce do céu. Por que ela desce no céu? Porque ela está no céu, obviamente, né? E por que ela está no céu? Porque ela é Cristo. É a comunhão, é a realidade da comunhão celestial que temos com Cristo. Agora, e quando é que ela desce do céu? Quando Cristo volta. Por isso você vai olhar lá, capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos do livro do Apocalipse, justamente eles descrevem quando a Jerusalém celestial vem sobre a terra. É a construção, né, ou a instituição, a inauguração dessa nova Jerusalém na terra. É o tema dos capítulos 21 e 22. O versículo 2 do 21 vai dizer assim: também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, quando Cristo foi exaltado, Jerusalém subiu aos céus. Quando Cristo voltar, Jerusalém vai descer. Isso apresenta para a gente uma oposição que é muito cara ao cristianismo ao longo da história, muito trabalhada pelo grande pensador antigo, o Agostinho, que é a dinâmica das duas cidades, né? Você tem aí a grande cidade construída pelo homem, que será chamada no Apocalipse de Babilônia. Ela vai ser introduzida aqui no capítulo 14. Então a Babilônia, a gente vai falar bastante dela hoje, ela é a estrutura, mas não é, quando a gente fala de cidade, a gente não está pensando de um lugar, ok? Mas nós estamos falando, a cidade ela tem a ver com uma construção humana, ok? De edificações, prédios, ela tem uma série de dinâmicas. Então, você tem uma realidade social marcada pelo pecado. Essa é a realidade da Babilônia. É o nosso mundo marcado pelo pecado. E a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, é a cidade, é a construção, ou se você preferir, é a sociedade, tá? É o mundo que Deus irá trazer em Jesus. Então, Babilônia e Jerusalém são essas duas oposições que vão atravessar essa parte agora, a partir de agora, do livro do Apocalipse que a gente está estudando. Dessa forma, é importante observar o seguinte: o Apocalipse não apoia, né, e nem o Novo Testamento, qualquer expectativa de um futuro reinado messiânico lá em Israel. Tá? Então, essa ideia de Cristo voltando para reinar no mundo lá em determinado lugar de Israel é uma ideia que desconsidera toda a teologia do Novo Testamento. Tá? É uma perspectiva que está muito mais para o Antigo do que para o Novo. Quando você faz essa equação Antigo e Novo, a perspectiva que a gente tem é que a cidade de Jerusalém, essa cidade que está lá no Oriente Médio, ela não possui mais nenhuma importância espiritual nos planos de Deus. Nada do que Deus vai trazer para a gente, vai fazer na nossa vida, passará por lá. Nada do que acontece lá, do que acontecerá lá, vai ter a ver com os planos de Deus sobre a história. Tá, ok? Então a nossa Jerusalém, ela não virá lá do Oriente Médio. A nossa Jerusalém não está lá. A nossa Jerusalém está nos céus. E o Senhor trará ela. Né? Ela desce dos céus para a terra. Ela não é construída na terra. Então, esse viés que muitos cristãos têm de uma valorização exagerada, exacerbada, essa conexão, essa ligação com a nação de Israel, ela não tem fundamento
na melhor teologia bíblica do Novo Testamento e nem no livro do Apocalipse. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, Israel é uma nação que tem importância histórica para o povo de Deus e apenas isso. Aí, a partir dessa importância histórica, são tiradas símbolos, metáforas para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Ok? Seguindo aí, a gente tem que, ao lado de Jesus no Monte Sião, João vê os 144 mil que tinham na fronte, escrito, na testa, escrito o nome de Jesus, o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai, o nome de Deus. Então nós já vimos lá no capítulo 7, não vou me deter nesse ponto, tá? Que os 144 mil, eles são um número simbólico para o conjunto dos salvos. Então, 144 mil vem de 12, que representa simbolicamente a igreja, o povo de Deus do Antigo Testamento, que era representado pelas 12 tribos de Israel, e 12 vezes 12, e aí os outros 12 são o povo de Deus, a igreja, a partir do Novo Testamento. Tá? Então nós temos aí que caracterizado pelos 12 apóstolos, versus 1000, vezes 1000. Então 12 vezes 12 vezes 1000, 1000 como um grande conjunto, uma quantidade muito grande. Então não se trata de 144 mil indivíduos. Então 144 mil é o somatório simbólico do povo de Deus desde a queda de Adão até o grande dia. É o somatório dos convertidos ao longo da história. Tá? Então, agora, volta ao que eu falei no início. João aqui, ele está tendo uma perspectiva celestial da história. Então ele olha como se já todos os salvos estivessem lá com o Senhor. É essa a ideia, né? Ele está pensando na igreja que está no céu. Especialmente os cristãos que, na perspectiva do livro, quando o livro foi escrito, já tinham morrido. Então, é aquela pergunta inicial. O que acontece quando um cristão morre? Qual é a realidade, né? Quando um cristão é executado por ser fiel ao Senhor, por resistir à marca da besta, por dizer não ao esquema maligno do mundo? O texto vai dizer, eles estão com o Senhor no Monte Sião. Essa é a ideia. Então o texto faz uma antítese com o capítulo 13, onde se fala da perseguição maligna desse mundo. A perseguição religiosa do anticristo e dos seus seguidores, elas podem até tirar a nossa vida, mas sempre estaremos com o Senhor. Podem tirar muita coisa da gente, mas não podem tirar a nossa comunhão com Deus. Os cristãos seguem com Jesus, estão com Ele em Sião. O texto vai dizer que eles trazem a marca da sua pertença espiritual. Os salvos trazem a marca do nome de Jesus e de Deus. Aqui temos uma antítese também em relação aos adoradores da besta, que traziam o nome e a marca da besta. E como a gente viu lá, tanto aquela marca quanto essa marca são marcas simbólicas, são marcas espirituais. Elas indicam a quem servimos. Lá a marca da besta está associada ao nome da besta. Os servos de Deus trazem a marca do sangue de Jesus. Por quê? Vimos que isso tem a ver também com a questão da escravidão. Então os escravos, a sociedade, o Império Romano, contemporâneo ao Apocalipse, praticava a escravidão e os escravos eram marcados. Então a ideia da marca, trazer uma marca, é indicar a quem eu pertenço. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Já temos esse novo nome. Então, a partir do momento que você é alcançado pela graça, crê no seu coração, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe esse novo nome, essa nova identidade espiritual. A gente poderia dizer de uma forma contemporânea, o nosso CPF espiritual é a Nova Jerusalém. Tá? A nossa identidade espiritual é a da Nova Jerusalém. Somos cidadãos de lá, mas ainda vivemos aqui. Por isso, exatamente, somos peregrinos.
Então, essa ideia do trazermos o nome, de termos um novo nome, de sermos selados, esse selo é o selo da presença do Espírito Santo. Então isso indica, né, esse conjunto de dados, indica que o esquema maligno no mundo não é vitorioso. Mesmo quando os cristãos são mortos. Há um detalhe interessante. A marca da besta, ela pode ser apagada da vida de alguém. O selo e o nome de Jesus, não. Olha que lindo isso, né? O diabo não possui os seus 144 mil. O texto vai dizer lá no capítulo 13 que o falso profeta sai a seduzir as nações. Um dia, talvez você ainda não tinha sido alcançado pela graça. Talvez você estivesse trazendo sobre a sua vida a marca do esquema maligno do mundo. Como Paulo vai dizer lá em Efésios, todos nós, antes de sermos cristãos, andávamos segundo o príncipe desse mundo. Andávamos sob o esquema desse mundo. E o esquema desse mundo é o esquema maligno. É o esquema do anticristo. É o esquema da Babilônia. É o esquema do falso profeta. Até sermos alcançados pela graça. Então, essa marca espiritual maligna foi tirada na nossa vida. Então, sobre nós foi colocado um novo selo, que é o selo da presença de Jesus. E esse selo não pode ser removido. Esse selo é eterno, é definitivo. Amém? Muito bem, o texto continua dizendo que João ouviu uma voz do céu, tá? Como voz de muitas águas, voz de grande trovão. Também ouviu arpistas quando tangem sua harpa. Eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E esse cântico novo que eles cantavam, ninguém podia aprender, ninguém podia cantar. Apenas os 144 mil que foram comprados na terra. Então, essa ideia de ouvir uma voz do céu, né, indica que essa cena ela está se passando nesse para aquela imagem que eu citei no início. Essa cena ela é uma cena por detrás das cortinas. É uma cena invisível aqui na história. Né? João está tendo uma visão dos bastidores celestiais. E o que ele está vendo? Ele vê uma igreja adorando o Senhor. Uma igreja que louva o Senhor com um cântico novo. Então isso é paralelo com o capítulo 5, que a gente viu, que também traz uma imagem da igreja no céu, onde a igreja aqui da terra, tá, que está sendo pressionada, está sendo perseguida na época de João, ela tem uma visão, digamos assim, daquilo que seria o padrão esperado para uma igreja. Qual é a identidade da igreja? A identidade da igreja é ser uma comunidade de adoração a Jesus e uma comunidade de testemunho ao mundo. Então a gente pode dizer que a igreja ela tem 2 parâmetros. Tá? Então, um parâmetro em relação vertical, em relação ao mundo, em relação a Deus, que é o parâmetro da adoração. Então somos igreja quando adoramos a Jesus, e temos um parâmetro em relação, um parâmetro vertical, em relação ao mundo, à sociedade, que é o parâmetro da missão, do testemunho de Jesus. Então ser igreja é adorar a Jesus, ser igreja é testemunhar de Jesus ao mundo. Ser igreja é se reunir para cultuar. O culto define, caracteriza a igreja como uma comunidade adoradora, e somos igreja quando saímos e nos nossos relacionamentos, na nossa vida dentro da Babilônia, dentro da cidade, dentro da sociedade, nós testemunhamos Cristo como nosso Senhor. Ok? E há um novo cântico. Né? Essa expressão novo cântico é uma expressão muito usada no Antigo Testamento como um cântico de vitória. Por exemplo, Isaías 42, para citar um texto, mas tem vários outros, vai dizer lá: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até a extremidade da terra.
Então o cântico novo é o cântico da vitória, que substitui o velho cântico de lamento. É o cântico dos redimidos. Por isso, os anjos não podem cantar, tá? Porque é o cântico daqueles que foram salvos, remidos no Cordeiro. E é interessante que o texto diz que os salvos são aqueles que foram comprados. Olha que interessante essa expressão. No capítulo 13, no contexto lá da discussão da marca da besta, a gente viu que em determinado momento a perseguição e a pressão contra o cristianismo se tornou tal que não se podia comprar, não se podia vender, não se podia participar de uma série de dinâmicas da sociedade sem se submeter à idolatria. Então, a ideia de não poder comprar. Então, aqueles que antes não podiam comprar, eles foram comprados. Então, Jesus nos comprou e o preço já foi pago. Essa é a ideia. Seguindo aí, o texto vai falar que esses 144 mil, esses salvos que estão no céu, que já morreram, estão com Cristo, eles são castos, né? Eles não se macularam com mulheres, eles praticam a castidade. E aí eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Veja, aqui nesse ponto, essa castidade sexual, ela é símbolo da castidade espiritual. Então a gente já viu isso outras vezes aqui no Apocalipse, e é uma realidade que atravessa a Bíblia de diversas formas. A relação de Deus com o povo, ela é definida, ou ela é comparada, ela é ilustrada em termos de um relacionamento conjugal. Que exige fidelidade, exige compromisso. Né? Agora, quando o povo deixa de ser fiel ao Senhor e pratica idolatria, então isso é descrito em termos de infidelidade e, inclusive, às vezes, como prostituição. Então essa prostituição, essa promiscuidade, ou a fidelidade, a castidade, aqui tem uma perspectiva espiritual. Um dos panos de fundo é o livro do profeta Oséias, tá? Onde o povo de Deus é visto como pessoa, como uma esposa. Tá? E aí o profeta Oséias casa, e o casamento de Oséias é uma grande ilustração da realidade do povo, da realidade de um povo promíscuo, de um povo que ao mesmo tempo adora a Deus, mas adora outros ídolos. Um povo que em um determinado momento está lá fazendo supostamente a vontade de Deus, e em outros momentos estão fazendo a vontade e participando de cultos de outros ídolos, outras religiões e outros compromissos. Ignoram a fidelidade a Deus no seu dia a dia. Isto é, são promíscuos espiritualmente. Então, a gente tem aqui duas propostas, e isso fica muito claro no Apocalipse. Deus oferece um relacionamento de fidelidade. Então, ser igreja é entrar em casamento com o Senhor, digamos assim. O diabo oferece a prostituição. Essa é a ideia. A igreja, né, é o lugar onde nós vivenciamos o casamento com o Senhor. Repare que essa é uma ideia comunitária, corporativa, coletiva. Esse casamento não acontece comigo. Não é um casamento individual. Eu participo desse relacionamento conjugal com Jesus na medida que eu participo do povo de Deus aqui na terra, chamado igreja. Quando eu me comprometo com Jesus no corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, quando a gente não se compromete com Jesus e com o seu povo, nós estamos nos comprometendo com a Babilônia, que é essa realidade da sociedade
marcada pelo pecado. Tá, ok? Então não quer dizer que João está dizendo que a pessoa que não acredita em Jesus ou não serve a Deus seja necessariamente acusada de promiscuidade, prostituição ou coisa parecida. A ideia aqui é metafórica em termos espiritual. Deus é o esposo da noiva, que é a igreja, que é o seu povo. Então, quando a gente não participa desse povo, nós somos acusados de infidelidade por se promiscuir com outros ídolos, com outros deuses. Ok? Então, a ideia da castidade é a ideia da fidelidade. E aí é um ponto interessante, porque essa castidade é pensada em termos de manutenção da fé, tá? Não em termos de perfeição moral. Então é um ponto importante esse. Essa castidade é você manter a fidelidade, manter o testemunho de Jesus no mundo e da adoração a Jesus. Então não abrir mão desse testemunho apesar das pressões. Agora, isso não significa que o cristão, o povo de Deus, a igreja, o que participa da igreja, não terá pecados. Então, assim, a igreja é formada de pecadores. Então, essa castidade aqui, essa fidelidade é pensada em termos de compromisso de fé com Cristo. O grande pecado é ter outro Deus diante do Senhor. Agora, toda a igreja, todos os cristãos, todos os salvos são aqueles que são pecadores. Então ninguém é perfeito moralmente e Jesus não espera isso. Ok? Seguindo aí, gente, a hora está avançando, então vamos dar uma adiantada aí, registro aí a boa noite para você que foi chegando, né? E se você chegou e não colocou seu boa noite, coloca aí o seu boa noite, para a gente poder registrar a sua presença no final, te agradecer. E espero que esse tempo nosso aqui esteja te dando aí abrindo uma janela espiritual para a sua vida nesse período de pandemia, de quarentena que estamos vivendo. Tá bom? Então, lembramos aí que todos os vídeos da série estão salvos aqui na página, no canal da igreja. E se alguma coisa você não entender, é bom, você pode olhar, né, esse vídeo de novo, pode olhar os outros, mas também pode colocar sua pergunta aí se der tempo a gente tentar interagir com você, tá bom? Então vamos lá. O texto vai dizer que eles são, ou seja, os 144 mil, que são o conjunto dos salvos, é deles que o texto está falando, eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos de entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Então, essa expressão seguidores do Cordeiro significa que os salvos são aqueles que seguem o caminho do Cordeiro. Seguir o Cordeiro é seguir o caminho dele. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. O caminho de Jesus é o caminho... Qual foi o caminho de Jesus nessa vida? É o caminho da cruz. Caminho da perseguição, caminho da rejeição, caminho da cruz, caminho da morte. Ok? Jesus indicou que o caminho dos discípulos seria como o dele, né? Ele falou de forma clara que os discípulos não deveriam esperar, tá, um caminho diferente para eles do que o caminho do mestre. Isto é, se perseguiram Jesus, que é o mestre, também perseguirão a igreja, perseguirão os discípulos de Jesus. Agora, assim como o caminho de Jesus, o caminho dos discípulos não termina de forma definitiva na morte. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Seguir o Cordeiro é seguir até os céus. Então o caminho daqueles que seguem Jesus é saber que a nossa existência não termina na morte. A nossa existência é uma existência com o Senhor. Aqueles que morreram no Senhor estão com o Cordeiro. E um dia o Cordeiro voltará e todos nós ressuscitaremos para ver com ele a nova Jerusalém. Então esses seguidores do Cordeiro foram redimidos, foram resgatados. Então esse resgate aconteceu pelo sacrifício de Jesus.
É uma linguagem que o Novo Testamento usa muito, essa ideia do resgate. Por quê? Porque espiritualmente nós estávamos presos, aprisionados, éramos escravos da realidade maligna no mundo. Em Cristo, Deus nos resgatou do domínio das trevas. Expressão primícias, somos primícias. Essa ideia das primícias vem da realidade dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, o povo de Israel tinha nas suas práticas religiosas alguns sacrifícios que eram rotineiros, regulares. E um deles era o sacrifício das primícias. Ou seja, a primeira parte da colheita era oferecida em sacrifício a Deus, né? Da onde vem a ideia do dizimar, né? Da gente dedicar ao Senhor a primeira parte daquilo que o Senhor nos deu. Então, em certo sentido, o que o texto quer dizer é que os salvos são o próprio sacrifício de primícias oferecido a Deus. Primícias é a primeira parte. Primeira parte do quê? Primeira parte de toda a criação. Porque o projeto de salvação de Deus, ele não se resume, ele não se extingue em pessoas. O projeto de Deus não é apenas salvar seres humanos. O projeto de Deus em Gênesis tem a ver com o universo, a criação. O Deus que criou todas as coisas um dia irá redimir e transformar todas as coisas, todo o universo. Então, os salvos são as primícias da nova criação. Os salvos são as primícias dos novos céus e da nova terra. Somos a primeira parte de todo esse processo cósmico que será consolidado na vinda de Cristo. Ok? O texto também vai dizer que na boca, né, desses seguidores de Cristo, os salvos, não se achou mentira. Eles não têm mácula. Tá? Então essa ideia da verdade na boca dos seguidores de Jesus, ela faz uma oposição, um contraste com a realidade do capítulo 13, onde o falso profeta, lembra, a gente falou bastante disso, se você não viu, depois dá uma olhada no vídeo anterior, o falso profeta, esse movimento maligno da falsa profecia, ele é um movimento que se baseia em mentiras. Tá? Ele tenta seduzir e enganar por mentiras. Então, na boca dos salvos, não se acha mentira, no sentido de que eles não seguem o engano, a falsidade religiosa, né? A falsidade religiosa do mundo. Então, manter a verdade é manter o testemunho aqui na terra. Aí vamos agora para os versículos 6 a 11, tá? Vamos dar adiantada aí. Não sei se vamos conseguir fazer tudo hoje, mas vamos adiantar lá. Já são quase 9 horas, né? Até umas 9h10 eu prometo que eu termino. Então, versículos 6 e 11. 6 a 11. Agora nós temos uma perspectiva celestial sobre os não salvos. Então, do 1 ao 5, João está tendo uma visão celestial, né, os bastidores, como eu falei, a realidade do invisível, daqueles que são salvos. São 144 mil no Monte Sião, os que já morreram com Cristo. Agora nós vamos ter uma perspectiva da justiça de Deus no mundo, tá? Daqueles que não buscaram o Senhor, não foram fiéis ao Senhor. Então, essa perspectiva do juízo de Deus sobre os incrédulos, você precisa entender isso de forma muito clara, em termos de justiça de Deus. Não se trata de vingança, tá? Se trata de justiça. Se Deus ele não manifestar a sua justiça, ele estaria sendo infiel à sua palavra, infiel ao seu próprio povo, certo? Então, João ele vê outro anjo voando pelo céu, que tem o evangelho eterno, que prega para todos que estão na terra, né? Desafiando as pessoas a temer a Deus e adorar o Criador. Então, essa cena celestial, esse anjo aí que prega o evangelho é um simbolismo. Anjos não pregam o evangelho, tá? Então a gente está nos bastidores, lembra sempre disso. Agora, esse anúncio do anjo
ele vai apontar para o fato de que, durante todo o período da história, o Evangelho está sendo pregado, anunciado, proclamado na Terra. O que é uma advertência uma advertência a mais para o mundo. E o Evangelho trata de quê? Trata de um chamado a adorar o Criador. O que é a idolatria? A idolatria é adorar qualquer coisa que não seja o Criador, é adorar a criação, a criatura. Ok? Então, o Evangelho se trata de adoração. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na internet, porque eu estou vendo que ela está dando uma... Pronto. Voltamos. Ok? Então, perdeu alguma coisa? Vamos lá, a gente está aqui, capítulo 14 do Apocalipse. Estamos agora na segunda parte do capítulo 14, versículos de 6 a 11. Estamos numa realidade celestial. O texto diz de um anjo que prega um evangelho eterno. E esse evangelho, ele representa a pregação pela igreja no mundo ao longo da história, desafiando as pessoas a saírem da adoração à criação, saírem da idolatria para a adoração ao Senhor. Então, a igreja que está nos céus, então essa dinâmica é uma dinâmica celestial, ela é notificada de que a justiça do Senhor está chegando. Então, esse é um tema importantíssimo para o Apocalipse. A igreja na terra está sofrendo, e a igreja precisa saber que esse Deus que zela por ela um dia manifestará justiça contra aqueles que perseguem a igreja, zombam da igreja, ridicularizam o caminho do Senhor, aqueles que, na verdade, participam do grande esquema maligno de Satanás. Então, em todos os momentos da história, é possível ouvir o Evangelho, né, de diversas formas, de diversas maneiras. O juízo, ele faz parte do Evangelho. E ele possui uma dupla perspectiva. Para o mundo é advertência, para o arrependimento. Para a igreja é a esperança da justiça. Lembre da bem-aventurança, onde Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Né? Então, a nossa fome e sede de justiça será saciada lá na vinda de Cristo. Aí tem um outro anjo que anuncia a queda da grande Babilônia, tá? Aquela que tem dado a beber a todas as nações o vinho da prostituição. Então a gente já falou aqui, vamos introduzir mais um pouquinho sobre a Babilônia, né? Então a Babilônia, ela, em primeiro plano, ela é o império histórico, é um império que de fato existiu ali no período do Antigo Testamento, entre o século VII, oitavo, sétimo, sexto antes de Cristo. Então, nesse período, ela acaba atacando o povo de Israel, destruindo o templo de Jerusalém e levando o povo para o exílio. Então, viver na Babilônia é viver no exílio. Então, é onde se passa a vida de Daniel. Então, o livro de Daniel conta a história da vida do profeta e dos seus amigos nesse contexto. Então a Babilônia, ela simboliza eu viver fora de Jerusalém, e aí você vai lembrar de toda aquela dinâmica da Jerusalém que a gente viu no início, viver fora da Jerusalém, num ambiente, numa geografia idólatra, numa geografia contrária à fidelidade a Deus. É a realidade de Daniel. Então, a Babilônia, o império, historicamente, sucumbiu. Né? Depois deu lugar à Pérsia e outros impérios. Agora, a Babilônia se tornou um símbolo, uma metáfora do sistema maligno que opera no mundo, concretizado em nações, governos, sociedades. Então, aqui, o capítulo 14 antecipa aquilo que será a realidade lá nos capítulos 17 e 18. Tá? Veja que no século I, o Império Romano já é considerado pelos cristãos uma manifestação concreta da Babilônia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro vai dizer que ele escreve da Babilônia. Tá? Ou seja, ele está em Roma, ele está no centro desse império maligno que já se instalou na sociedade. O que a Babilônia oferece? O que
Então, quando a gente pensa em Babilônia, a gente não está pensando em um lugar. A gente está pensando na ação maligna que atravessa toda a sociedade humana, todas as estruturas, política, ciência, educação, economia, religiosidade, relacionamento, sexualidade, tudo, arte, cultura, tudo. Então, ela oferece um vinho. Jeremias 51, versículo 7, vai dizer assim: a Babilônia era um copo de ouro que embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam todas as nações, por isso enlouqueceram. Aí o Apocalipse vai pegar no capítulo 18, verso 3, vai dizer o seguinte: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela, isto é, com a Babilônia, eles se prostituíram. Então a Babilônia, ela é a grande prostituta, o texto vai dizer isso, e ela contamina o mundo com as suas prostituições por meio do vinho. Ou seja, eles são embriagados, eles ficam bêbados, eles perdem a noção. Então é isso que o mundo faz. Quando a gente diz, por exemplo, que uma pessoa está cega espiritualmente, ela está embriagada pelo vinho da Babilônia. É essa a linguagem de João, a linguagem do Apocalipse. Ok? Então o mundo ele oferece o vinho. Um vinho que embriaga, um vinho que engana, um vinho que ilude. Lembrando que prostituição no sentido espiritual, no sentido de ser infiel ao Senhor. Agora, esse vinho da Babilônia ele está em oposição ao vinho de Deus, tá? Ao vinho que o Senhor vai trazer. Então é interessante que vários lugares do Antigo Testamento vão falar que nas mãos do Senhor, há um cálice, que é chamado cálice da ira de Deus. Veja você. Isaías 51 vai dizer, por exemplo, desperta, desperta Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do tormento. Então, a ira de Deus é como se fosse uma taça, e ela vai se enchendo, e um dia ela vai ser derramada. E aqui nós já temos uma antecipação dos próximos capítulos, onde nós veremos o derramar das 7 taças da ira de Deus. Então o juízo de Deus na história, culminando no juízo final, ele é entendido como o derramar da ira de Deus. Ira não é raiva. Ira é a justa manifestação da justiça de um Deus santo, de um Deus que estabeleceu regras na criação, porque Ele é o Criador para todos aqueles que, sendo notificados da justiça, ainda assim não se arrependeram, mas participam da rebelião maligna do diabo. Tá? É interessante notar que o vinho, tá? O vinho que o Senhor oferece é um vinho puro. O texto vai dizer que o Senhor ele oferece um vinho puro. Parece que era comum na época, os estudiosos apontam isso, você completar o vinho com duas porções de água. Tá? Então você atenua o poder alcoólico do vinho. Né? Agora, o vinho da ira de Deus, vai dizer o texto a seguir, ele será derramado sem mistura. Então a Babilônia, o mundo, os adoradores da besta experimentarão o vinho sem mistura da ira de Deus. Então essa é a realidade maligna que existe no mundo. E que enfrentará a justiça de Deus. Então, gente, eu vou parar por aqui. Tá? Nós chegamos aí, não completamos aí a nossa proposta para concluir essa parte do capítulo 14, mas a gente não está com pressa. É importante a gente ir com calma e processando, né, essa série de informações que são informações densas, complexas. E eu reconheço que às vezes a explicação ela é um tanto
puxada para a gente juntar uma série de coisas para formar um quadro. Então, o mais importante para mim, e meu objetivo aqui, é você formar um quadro da ideia geral do livro do Apocalipse. Então, é natural que alguns detalhes específicos, uma metáfora, um símbolo, o sentido de um determinado versículo, isso vai escapar da sua atenção daqui a pouco. Mas é importante você ter essa ideia geral do livro. E aqui nesse texto a gente tem essa perspectiva. Primeiro, vamos botar aqui 3 pontos importantes que a gente viu nessa noite. Primeiro, o que acontece com os salvos, com os crentes, com os cristãos, aqueles que se mantêm fiéis diante da perseguição e da ação maligna no mundo? Aqueles que não se curvam diante da adoração do anticristo, do esquema maligno da besta. Eles são derrotados? Não. Mesmo que estejam mortos, eles estão com o Senhor. Eles estão ao lado do Cordeiro no Monte Sião. O Monte Sião é o monte da presença de Deus. A gente viu que o Monte Sião era o monte do templo, o templo é o lugar da presença de Deus, a presença de Deus está em Jesus, Jesus subiu aos céus, experimentamos a presença de Deus em Jesus e um dia Cristo voltará trazendo o Monte Sião, que é a nova Jerusalém. Então agora a Sião está nos céus. A nossa esperança é quando o Sião virá com Cristo na nova Jerusalém. Segundo lugar, é a perspectiva do entendimento da Babilônia, desse esquema maligno que atravessa a sociedade, que engana as pessoas, que ilude as pessoas, que oferece às pessoas um caminho alternativo à fidelidade a Jesus. Porém, em terceiro lugar, tudo isso caminha para o derramar do cálice da ira de Deus. A Babilônia oferece um vinho que embriaga, que engana, que ilude. Jesus, ele tem uma taça, que é a taça da sua ira. E um dia essa taça irá ser derramada sem mistura sobre todos aqueles que não o reconheceram como Senhor, o rejeitaram como Senhor. Ok? Então é isso, gente. Espero aí que Deus tenha falado ao seu coração. Quero registrar aí minha gratidão, minha boa noite. Se você não colocou o seu nome aí, coloca aí agora aí. Então, o Rogério, boa noite, Rogério, obrigado pela presença. Simone, Andresa, o Alan, a Ana Paula, a Mara, o Wilber, Simone Leal, Graça, Simone Rodrigues, Eliane, paz, Eliane, Deus abençoe. O Carlos Magno, a Vilma, Regina Célia, Jaqueline, boa noite, Jaqueline, Deus abençoe. Priscila, olha o Vitor aí, muito bem, Vitor, bom te ver aqui, hein? Heitor, Sandra, olha a Aline aí, acho que é a primeira vez, hein, Aline? Deus abençoe, muito bom tê-la aqui. O Carlos e a Roseli, a Ana Paula disse aqui que saiu para ver com o Alan, não tem problema, o importante é estar acompanhando, Ana Paula. Deus abençoe, obrigado aí pela fidelidade. A Joema, abração, Joema, a nossa irmã Dilza, a Simone Machado, acho que eu já falei, mas fala de novo para não esquecer, né? Para errar pelo excesso. Lilith, presbítero Flávio, o Miguel, grande Miguel, a Tânia, Núbia, muito bom tê-la aqui, Núbia, Denise, e acho que é isso. Bem, queridos, segunda-feira a gente tem mais, a gente vai concluir o capítulo 14 e, se Deus permitir, nos dê graça, força, saúde, seguiremos aí para iniciar o capítulo 15, tá bom? Um prazer estar com você, Deus abençoe e uma noite abençoada.